Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar sobre dispersão da luz e arco-íris. Mas alguém saberia me dizer como se forma um arco-íris? É quando chove e tem sol. Quando chove tem sol. Mas por que precisa ter sol e chuva para formar o arco-íris? Por que precisa ter? Não precisa de luz, E o que acontece com essa luz? bate na água. Vai batendo. E aí vai acontecer o quê? Ah, professor, não sei. Frequência, mostra. oscilação. Mostra o arco-íris, mostra as cores do arco-íris. Eu vou fazer mais duas perguntinhas para vocês e depois nós vamos ver como é que se forma um arco-íris. Por que o céu é azul? Por que ele é azul? Porque a luz do sol é branca. E o branco é a soma de todas as cores. E quando ele incide na estratosfera, a incidência maior da cor azul é devido à frequência que tem ali na... Mais ou menos isso. Muito bem. Quem estudou. É. O aluno de ensino médio está sabendo muito, hein? Tá, ó. Top. Afiado. Net Geo. E por que o céu é avermelhado ao entardecer? Ou meio alaranjado? Ah, essa aí eu não... Eu sei, mas vou deixar a professora responder. Tá, então nós vamos começar com um experimento, tá? Gostaria que vocês me acompanhassem até perto da janela. Aqui nós temos um prisma, tá? Vamos fazer um experimento. Nós vamos incidir um raio de luz branca em uma das faces do prisma. O que está ocorrendo? Tira a mão. O que vocês estão conseguindo Daqui eu estou observar? enxergando Eu o tô lilás e enxergando o vermelho. Eu tô enxergando o arco-íris todo daqui. É, todo arco-íris. Do lado de cada de ver todo ele. É pra ver o verde ali no meio do meio. Tá, mas a cor, a luz que incidiu nesse prisma, ela não era branca? Era branco. Tá, então eu posso dizer que a luz, ela é branca ou ela é uma mistura de cores? Ela é uma mistura. Ela é uma mistura, é a Ela é uma soma de mistura todas as de cores. cores, né? É daqui eu tô conseguindo enxergar o arco-íris. E qual é a cor que tá mais desviada? É o lilás? Lilás, eu acho. Violeta, né? É, o violeta. É. É que pra mim é lilás. É muita Aqui cor. desse ângulo aqui é o Muito vermelho pra mim. Daqui. É, depende, Sim, mas é o depende do desvio. lado que tu olha, parece. É assim, conforme... Ah, pode ser. Por que acontece isso, professor? Isso acontece porque quando a luz branca incide no prisma, ela decompõe a luz branca nas cores que formam, que ela é formada. Porque a luz branca ela é, né, uma mistura de cores, né? E aparecem essas cores aqui porque essas cores é que estão, né, dentro da luz visível. É um intervalo onde o nosso olho pode, né? Como é que é? Consegue receber. 400 a 700 nanômetros. Né? É onde Isso. consegue receber É a luz É visível, onde né? a gente consegue visualizar, né? Isso não quer dizer que não tenham outras cores, Já né? mudou. Mas a gente só consegue visualizar Já essas mudou. aqui, Conforme a que está posição. dentro, né? Agora eu tô vendo vários. Ah, Agora já tem. deu outra aqui, é desse lado. Agora desse lado aqui, ó. Não, agora Daqui quem tava... dá de enxergar os três. É, tem aqui também. É. Bom, aqui tem o maior desvio, aqui nesse caso é violeta. Muito legal. Legal. Aí dá pra ver realmente a incidência. Posso fechar aqui, professor? Sim. Obrigada. Ah, chegou um baralhão agora. Nossa, também. Então a gente vai verificar como é que isso ocorre. Isaac Newton foi o primeiro que elaborou as teorias sobre o mecanismo da dispersão da luz. Tá? Ele fez um experimento com um prisma, né? E ele verificou, né, que toda vez que uma luz branca incidia no prisma, ele fazia a decomposição da luz branca nas cores do arco-íris. Ele fez dois experimentos. Primeiro ele fez a decomposição e depois ele recompôs, né, a luz branca. Como é que ele fez isso? Ele fez uma inversão. Ele usou dois prismas, ele pegou um assim e o outro ele colocou invertido. No momento que ele inverteu, ele conseguiu fazer o caminho contrário, né? Ele fez um arco-íris
invertido. Vira branco. Então eu vou tentar demonstrar para vocês mais ou menos o que ele fez com o prisma, só que ele inverteu. Esse aqui é o que nós chamamos de disco de Newton, tá? Porque foi ele, né, que fez toda essa parte, né, de elaboração de teorias sobre o mecanismo da dispersão da luz. Então aqui nós temos um disco, tá, com as cores do arco-íris. E se a gente pegar esse disco aqui e girar em alta rotação, a tendência é fazer com que as cores do arco-íris, né, voltem a ser luz branca. Luz branca. Ah, o que aconteceu aqui? Elas se juntaram numa cor só? Elas se juntaram numa cor só, mas ficou perfeito esse experimento? Não. Não, né? A gente viu que ele ficou numa tonalidade assim um pouco, né, pra azulado, assim, né, pra violeta. Ele não chegou a um branco, né, completo. Por que isso ocorre? Em primeiro lugar, porque a tinta da impressora, né, ela não é uma cor perfeita, né? Então nós não vamos ter aqui todas as cores perfeitamente, né, com a tonalidade correta. E porque ela deveria ter uma maior rotação, que a gente não está conseguindo ter uma maior rotação com esse disco. Então, se a gente conseguisse girar uma rotação muito maior, a visibilidade seria muito melhor. Tá? Então Agora mudou a cor. Tá? Então, o que a gente pode tirar disso? Que a formação do arco-íris, ela está diretamente ligada com a dispersão da luz. Só que para a gente analisar essa dispersão da luz, a gente vai ter que retomar alguns outros conceitos. Tá? Nós vamos analisar agora o conceito de refração. O conceito de refração a gente já viu, né? Aqui eu tenho um copo de água. Alguém tem um lápis. Aqui. Aqui, Bom, vocês lembram sobre o conceito de refração? O que acontece se eu colocar esse lápis dentro da água? Ele entorta? Ah, ele entorta. Por que isso ocorre? A imagem Não, assim. Então, nós temos o meio, né, que é o ar, e nós temos o meio, a água. Quando a gente coloca o lápis dentro da água, ela passa do meio, que é o ar, para o meio água. O que vai acontecer ali? Né, esse feixe de luz ele vai ter um desvio, né, vai mudar a velocidade e ele vai dar vai ter o desvio. Parece que tá quebrado. E vai dar, né, a impressão que o lápis está Por causa do meio, né? devido à passagem, Troca né, de meio. do meio para o outro, certo? Então assim, ó, pessoal, a gente já viu, né, que quando a gente fala em refração, a gente tem nós temos o que nós chamamos de índice de refração, tá? Esse índice de refração, ele é representado pela letra M, tá? Ele vai ser diretamente proporcional à velocidade da luz no vácuo, né? Então, o índice de refração, na realidade, ele vai ser a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. A gente sabe que a velocidade na luz do vácuo, ele é de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. A gente sabe que o índice de refração, então, ele vai ser diretamente proporcional a essa velocidade da luz no vácuo e inversamente proporcional à velocidade da luz no meio, tá? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender para verificar a dispersão da luz, certo? Depois disso, a gente vai verificar o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês como é que funciona esse índice de refração. Então aqui, ó, sabe-se que a luz se propaga em um certo cristal com uma velocidade de 1,5 vezes 10 na oitava metros por segundo. Qual é o valor do índice de refração desse cristal? Bom, eu quero descobrir qual é o índice de refração, sendo que eu sei
que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, aplicando nossa equação ali, nós vamos ter n igual a 3 vezes 10 na oitava, dividido por 1,5 vezes 10 na oitava metros por segundo, metros por segundo. Então, o nosso índice de refração vai ser de 2, sem unidade de medida, né? Porque ela é um índice adimensional. Corta ali o de Bota cima aqui, de né? baixo. Cancela esse com esse e nós vamos ficar sem uma unidade de medida. Certo? Então, além de afetar diretamente a velocidade com que a luz propaga-se no interior, né, nós vamos ver que esse índice de refração a gente pode verificar ele com a lei de Snell. A gente pode fazer vou tentar explicar mais ou menos o que ocorre quando a luz branca incide no prisma. Tá? Nós temos o seguinte. Aqui nós temos a reta normal, né, que é a reta perpendicular ao meio, tá? E aqui nós vamos ter, né, a passagem de um meio para o outro, certo? Então, o que ocorre ali, ó? Se vocês observarem a figura, nós vamos ver que o raio, né, de luz incidente, né, o raio de luz branca saindo do Sol, ele vai incidir, né, aqui no meio e vai formar um ângulo de incidência com a reta normal. Este ângulo aqui nós vamos chamar de O, tá? Sendo que aqui neste meio nós vamos ter um índice de refração, um índice de refração que a gente vai chamar de N1. Quando ele passa desse meio para cá, o que vai ocorrer? Ele vai sofrer uma refração, tá? E aí aqui nós vamos ter um outro ângulo se formando com a reta normal, que é a reta perpendicular ao meio, aonde nós vamos ter um índice de refração. Esse índice de refração a gente vai representar pelo ρ2, tá? Sendo que aqui do outro lado nós também vamos ter, né, o índice de refração do meio 2. Tá? Então o que eu posso observar? Eu tenho meu prisma, aqui eu tenho um meio, que é o ar, né? Quando a luz branca incide no prisma, né, ele forma, né, um ângulo de incidência com a reta normal, sofre uma refração, né? E passando aqui, ele muda a sua velocidade. Sendo que aqui nós vamos ter o outro meio, que é o vidro, né? Aí ele vai incidir na outra face do prisma e vai mudar de novo de meio, ele volta para o ar novamente. Tá? Formando aqui um ângulo de refração. O que diz a lei de Snell? A lei de Snell, ele diz que o índice de refração no meio 1, ele vai ser, quando a gente multiplica pelo seno do ângulo de incidência, ele vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes
seno do ângulo E refração. de refração. Tá, mas como é que ocorre isso? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Então, ali, pessoal, faltou ali dois dados que eu vou dar depois, que eu não consegui digitar, tá? Um raio de luz propaga-se no ar com índice no ar, incide na superfície de um líquido contido no recipiente. O índice de refração absoluto do ar é N1 igual a 1. E o do líquido, que não aparece ali, é raiz de 3. Tá? Sabendo que o ângulo de incidência, que é o nosso ρ1, é 60 graus. Determine o ângulo de refração. A gente tem que descobrir quem é o ρ2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a lei de Snell. Então, N1 a gente sabe que é 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que é quanto? 60 graus. Isso aqui vai ser igual ao nosso índice de refração do meio 2, que é raiz de 3, que é o índice do líquido, vezes o seno do ângulo de refração, que é o que a gente quer descobrir. Ali ele já está dizendo que o seno de 30 graus é 0,5 e que o seno de 60 graus ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo, nós vamos ter 1 vezes o seno de raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 3 vezes o seno de ρ2. Então, nós vamos ter seno de raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 3 seno de ρ2. Ah, pessoal, desculpa aqui que eu errei aqui, ó. Seno de 60 já é raiz de 3 sobre 2. Isso? Isso. Bom, uma vez raiz de 3 sobre 2 vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a raiz de 3 seno de ρ2. Como é que eu vou fazer para resolver isso aqui, pessoal? Passa pra lá. Passo para lá multiplicando ou passo para lá dividindo? Dividindo. né? Dividindo. Bom, se eu passar para lá dividindo, eu posso dizer que o seno de ρ2 ele vai ser igual a raiz de 3 dividido por 2 dividido por raiz de 3. Mas o que é isso aqui? Que cálculo que eu estou fazendo aqui? Uma fração dividindo fração. Ah, é uma fração Fração. dividindo fração. É. E como é que eu faço uma divisão de frações? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, copia a primeira. E multiplica a segunda. Invertido. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar aquelas raízes? Pode. Sim. Então eu posso dizer que o seno do ângulo de refração vai ser igual a 1/2. Tá, mas esse 1/2, o seno de 1/2, ele equivale a quantos graus? 30. 30. Então eu posso dizer que o ângulo de refração vai ser igual a 30 graus. Isso? Perfeito. Bom, pessoal, então essas são as duas leis que regem, né, a questão da dispersão da luz.
Tá, mas como é que funciona isso num prisma? Né? Ah, vou tentar desenhar um prisma aqui. Então aqui eu tenho o prisma, nós vamos ter a luz branca, que vai incidir aqui na face do prisma, ele vai formar um ângulo de incidência com a reta normal. Aqui ele vai sofrer uma refração, aonde essa velocidade aqui no interior do prisma ela vai se alterar. E depois, quando ele chega aqui na outra face, ele sofre de novo, né? A incidência e forma um ângulo de refração com a reta normal. E aqui nós vamos ter a luz refletida. Ali vocês podem visualizar o que aconteceu com o prisma, tá? Então nós temos a luz branca, ou luz cromática, né? Ela incide no nosso prisma, muda a sua velocidade, sofre uma refração, muda a sua velocidade no interior do prisma e depois sai, sendo que cada uma das cores vai sofrer um desvio. Tem um ângulo? Sim, esse desvio está diretamente ligado com o ângulo de refração. Então, ali pelo desenho, o que a gente pode observar? Qual é a cor que sofreu um menor desvio? Primeiro? O primeiro, qual é a primeira cor? Violeta? Não, Vermelho. menor desvio. Tá, pessoal? Vermelho. O vermelho, né? Então a gente pode observar aqui, ó, que ele vai sofrer um menor desvio. Por que o vermelho ele sofre um menor desvio? Porque o ângulo é menor? Porque o ângulo é menor. Então o índice de refração ele é menor. Isso significa que a velocidade ela é maior. Isso no interior do prisma, fazendo com que o desvio seja menor, certo? E qual é a cor que tem uma maior, né, o maior desvio? O violeta. Então o violeta é a cor que tem o maior desvio, porque ele tem um índice de refração maior, consequentemente, né, lá pela nossa formulazinha do índice de refração, né, onde o índice de refração ele é diretamente proporcional à velocidade da luz do vácuo e inversamente proporcional à velocidade do meio, né? No meio, onde incide. Aonde incide. Então aqui nós vamos ter, né, que ele é inversamente proporcional, então quanto maior for o índice de refração, no caso do violeta, a velocidade no meio do prisma, ela vai ser menor e aí vai ocasionar um maior desvio. Certo? Positivo. Alguma pergunta, tem? Então o que acontece, pessoal? Como a luz, tá, ela é composta por diferentes frequências, o índice de refração também ele é diferente para cada um deles, certo? Com isso a gente pode observar o espectro, né? O espectro eletromagnético, aonde a gente sabe que para cada cor a gente vai ter uma frequência diferente, tá?
como eu já disse para vocês, a gente enxerga essas cores porque essas cores é que estão na faixa da luz visível, né? Que são as cores que o nosso olho consegue visualizar, tá? E aí, pessoal, agora eu pergunto para vocês. Então, como é que se forma o arco-íris? O que é o arco-íris? O mesmo processo, só que não. É o mesmo processo. Uma dispersão, né? É uma dispersão de luz, Luz. né? Então, o que acontece? Quando chove, a gente tem né, uma grande quantidade de gotículas de água. Então, a luz branca, né, ela vai penetrar nessas gotículas e aí ela vai dispersar a cor, né, nessas cores que a gente visualiza. Então, o que acontece? Então, quando a luz entra na gotícula, sofre uma refração. Dentro da gotícula, ela vai sofrer uma reflexão total e depois ela retorna, né, a refratar novamente para o ar. Certo? Bom, pessoal, quando eu comecei a aula, eu fiz 3 perguntas para vocês. Primeiro, como é que se formava o arco-íris? Já respondemos. Já respondemos. E agora, por que o céu é azul? Mas eu já Porque respondi. tem um índice de refração quando a luz entra na Terra. Mas eu já respondi, né? Quem sabe o Neverton gostaria de explicar novamente. Eu gostaria que a prof explicasse. E aí? Porque quando a luz incide na Terra, ela tem um índice de refração e muda o meio ali, né? Porque ela está no vácuo, aí entra na Terra, tem a atmosfera. Tá, mas e se fosse só por causa disso, por que só aparece a luz azul? Porque o Sol ele incide uma luz branca, certo? Tá, Que é a soma de todas as cores. tá. Então, quando ele cai na estratosfera ali, existe a questão das gotículas e tal, e aí ele incide, e aí tem a incidência de cores aos nossos olhos, a luz visível, é maior pro violeta e pro azul, entendeu? Então, Que é a frequência, que é a luz visível, que é do 400 aos 700 nanômetros. muito bem, Neverton. Anda estudando bastante, né? Então, assim, ó, pessoal, quando a gente fala na cor do céu, a gente tem que falar em espalhamento da luz. Mas o que é esse espalhamento da luz? Alguém já ouviu falar? Espalhar, tá. Mas o que é esse espalhar? Então, como vocês mesmos falaram, né? Essa luz, ela incide em uma partícula, né? E ela é reemitida, né? Em outras direções. Só que, no caso do céu, nós vamos ter as partículas atmosféricas. E isso vai fazer com que a gente tenha um espalhamento, né, seletivo. Espalhamento seletivo. O que seria esse espalhamento seletivo? Ele vai selecionar. Né? Vai selecionar o quê? Uma determinada cor. Então, o que ocorre? Nós, como o Neverton já falou, né? Nós temos uma maior, né, visibilidade para a cor azul e violeta. Então ela vai incidir, né? Na realidade, o que acontece é que as partículas atmosféricas elas têm uma alta eficiência, né, em refletir as cores azul e violeta. Por isso que o que nós enxergamos, né? Por isso que a cor do céu é azul. Tá? Bom, e por que o pôr do sol é avermelhado e alaranjado? Por causa do ângulo de incidência. Mas o que vai acontecer com esse ângulo de incidência? Vai diminuir. Então, é devido à refração da luz na atmosfera. Tá? Então, o que acontece? Durante o pôr do sol, tá? O caminho que a luz percorre até chegar aos nossos olhos, ela é maior. Né?
Então, dessa forma, o desvio angular da luz é mais notório, né? Então, a gente vai ter uma maior visibilidade. Com isso, né, a gente vai visualizar melhor o vermelho e o alaranjado, tá? Alguma pergunta? Enquanto não. Tá, vou entender. Então, o espalhamento ele ocorre apenas, né, para a cor azul e violeta, tá? Que faz com que as menores frequências, como o vermelho e o laranja, sejam mais presentes, né, a longas distâncias, pois ocorre, né, distâncias muito maiores. Por isso que ocorre nessa visualização do vermelho e do alaranjado. Entendi. Mas tem muito a ver com a frequência também, né? Tem a ver com a Quanto frequência. maior a frequência, maior o Maior índice, né? é o índice. Bom, pessoal, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes, né, ao que nós aprendemos agora, tá? Eu vou ler uma questão e eu gostaria que vocês respondessem. Um feixe de luz policromática é decomposto através de um prisma. Por quê? Por que ele é decomposto através de um prisma? O que ocorre? Tá? Vocês têm que A dizer dispersão da luz. Eu vou dar as alternativas. Ah, tá, desculpa. Nasceu de 6 meses. Calma. Letra A. Desculpa, senhor. Eu sabia que era de múltipla escolha. O prisma é feito de vidro especial. Letra B. O material que constitui o prisma tem índice de refração absoluto maior que 1. Letra C. O índice de refração absoluto do material que constitui o prisma tem valores diferentes para as diferentes luzes monocromáticas que constituem a luz policromática incidente. Letra D. O índice de refração absoluto do material que constitui o prisma depende do ângulo de incidência. E letra E. O coeficiente de absorção do vidro é diferente para as diferentes luzes monocromáticas que constituem a luz policromática incidente. Quem dá mais? Devem escolher, professor.